E aí, amiguinhos do Help Editoração, como estão vocês? Feliz 2018! Sim, sim, estamos em 2018, vários meses depois das duas primeiras aulas. Mas vocês pediram e eu voltei. Eu espero ter voltado para ficar agora, né? Peço desculpas por esse hiato gigantesco, mas sabe como é, né? A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que dar difícil. A vida não para, a vida continua e eu não consegui continuar com as aulas. Mas sempre que eu puder, eu vou reservar um tempinho aqui, vou vir aqui passar essas aulas para vocês, porque sim, gente, em design é vida e a gente tem que saber em design para poder fazer panfletos, para poder diagramar livros, para poder diagramar revista, fazer aquele layout bonito e belo, tá? Tá bom? Só recapitulando. Essa é a aula de número 3. Nesta aula, nós vamos aprender a configurar tabelas, que é outro elemento de extrema importância dentro da diagramação de modo geral, tá? Você pode fazer inúmeras coisas com as tabelas. Então, para a gente começar, eu já abri aqui o meu InDesign. Ah, só lembrando, como nós estamos em 2018, esse InDesign é o CC 2018? Sim! Por isso a capinha tá diferente, tá? É super importante a gente continuar sempre trabalhando com uma versão mais nova, porque ele é mais rápido, porque ele tem mais... Né, tem novidades, tem ferramentas novas, tá? E conforme for passando o tempo eu vou mostrando todas essas ferramentas. Mas por enquanto, vamos continuar com os nossas, né, aulinhas básicas. Então vamos lá, tabelas. Eu já abri o meu InDesign aqui, eu coloquei uma configuração de página whatever, no caso aqui é uma A4, você pode ver que eu não configurei nada, as margens estão todas default. E se você, meu querido, não sabe o que é isso, corre lá na aula 1 e vê vê como que funciona isso, tá? Voltando para tabelas. E recapitulando, como eu falei nas outras aulas, todos os elementos do InDesign, eles são feitos dentro de caixas, sempre. Então, se você vai construir uma tabela, você precisa abrir uma caixa de texto para poder inserir a tabela, tá? Então, você vai com o seu T, né, tá vendo aqui na caixa no ladinho aqui no menu do lado, pega o T, clica, arrasta e abre uma caixa de texto qualquer, tá? Se você já tiver um texto, se você já tiver uma caixa de texto, você não precisa abrir uma caixa nova, você pode só colocar o cursor aonde você quer, naquele parágrafo, naquele espaço da página, clicar dentro daquela caixa de texto que já existe e ali inserir sua tabela, tá? Não é necessário. Enfim, então para inserir a tabela, você vem aqui no menu, tabela aqui em cima. Clica aqui, inserir tabela. Difícil, né? Muito difícil. Então aqui eu vou iniciar com 5 linhas de corpo, né? E 4 colunas. Aqui embaixo, onde tem linhas de cabeçalho, você pode inserir agora, você pode inserir depois, tá? Tem diferenças, né? Tem muitas pessoas, muitos diagramadores, que eles não têm costume de inserir o cabeçalho. Muitas vezes porque nem sabe qual é a função desse cabeçalho, mas eu vou explicar. E você também pode inserir as linhas de rodapé. Para você entender o que é cabeçalho e rodapé, você precisa saber o que significa essas coisas, né? Cabeçalho é que vai em cima, rodapé é o que vai embaixo, tá? E aqui embaixo tem estilos de tabela, tá? Como eu falei, o InDesign, ele trabalha com estilos o tempo todo. Você tem estilo de parágrafo, você tem estilo de caractere, você tem estilos para objetos e você tem estilos para tabela. Não só a tabela, como a célula da tabela, tá? Eu tô falando muito tá, né? Que horrível. A gente vai chegar aqui depois, tá? Vamos começar com o começo, né? Não dá para começar com avançado. Então vamos lá, colocar 5 linhas de coluna, 5 linhas de corpo e 4 colunas. Deixa os outros dois zero e dá um OK. Você vai ter eu vou dar um zoom aqui, tá? Você vai ter essa configuração. O que eu acabei de fazer, para você dar um zoom, se você tiver no PC, você vai apertar o Ctrl espaço, né? O Ctrl espaço. Se você estiver no Mac, é o Command espaço. Você primeiro aperta o Command para depois apertar o espaço, e aí você tem o seu zoom. Ou então, você pode
no Ctrl mais ou Ctrl menos, Command mais e Command menos. Se você der um Command 0, oi, eu apertei o Command sem querer, se você der um Command 0, ele vai puxar para o centro da página. Eu estou trabalhando no Mac, então eu vou falar muito Command. Então, sempre que eu falar Command, vocês entendam como Ctrl se você estiver no PC, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Eu vou dar um zoom aqui com Command mais e vou apertar o W, ó, apertar o W para desaparecer essas linhas guias. É só para você ter uma visualização de como ficaria na página. Só que assim, como você tem que apertar o W, você precisa estar com a seta preta clicada, porque se você estiver com a ferramenta T e clicar em algum lugar, se você apertar o W, ele vai aparecer o W. Então, com a seta preta, você aperta o W e você consegue ver, né, dar um preview aí de como ficaria a sua página impressa, tá? Então, as tabelinhas ficaram assim, né, 4 coluninhas e 5 linhas corridas. Por default, o InDesign já vai criar as linhas de tabela com ponto 1. Vocês estão vendo aqui meu cursor? Aqui na barra de cima, vocês vão ver um PT. Significa um ponto, né? Que são essas linhas aqui. Por default também ele vai manter as linhas na cor preta. Você pode ver aqui em cima a gente tem preenchimento e a gente tem o traçado, que é a cor, né? Se você clicar aqui na setinha, você vai ter todas as cores que já são de default do InDesign, tá? Depois eu falo mais sobre cores. Ok, você criou aqui a sua tabela. Vamos colocar uns textinhos aqui. Será que não dá para colocar aqui. Vamos colocar uns textinhos aqui. Oi, como vai você, né? Você quer tecer? Lembra dessas coisas? Me passa o seu Orkut. Mentira, eu não tô dando acima de você não, né? Não estou... estou dando... Tá, pronto. É que eu lembrei agora dos bate-papo da UOL antigo. Meu Deus, eu acho que eu acabei de dizer a minha idade, o quanto eu sou velhinha. Tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou arrumando a minha tabela de acordo com o espaço que eu desejo. Isso significa o quê? Se você passar o seu mouse em cima, você vai ver que o cursor muda e você consegue mexer a sua tabela, né? As colunas da largura que você deseja. Isso também acontece com as linhas? Sim, acontece com as linhas. Você consegue colocar aí, né, o texto que você deseja, tá? Eu vou colocar um textinho aqui, preencher com espaço reservado, colocar um textinho falso. Eu também ensinei, acho que eu ensinei sobre textos falsos, né? Se eu não ensinei, recapitulando, voltando tudo, se você está com uma caixa de texto aberta e você clicar com o botão direito, você pode preencher com um texto de espaço reservado, você vai colocar um monte de texto falso. Antigamente a gente usava o Lorem Ipsum, acho que é isso, até esqueci. Hoje você não precisa mais usar esse Lorem Ipsum, né? Então eu vou aqui pegar uns textinhos e vou colocar aqui, tá? Só para a gente poder trabalhar com essas tabelas. Ó, o InDesign arrancando um emprego dos outros, trabalho dos outros. Pronto, a gente colocou o textinho. Então, você pode ver que também por default, ele vai colocar a hifenização. Não necessariamente você gostaria de ter essa hifenização, mas ele vai pôr a hifenização. E aqui vai, tá vendo onde eu tô com o meu mouse aqui em cima? Ele vai hifenizar segundo esse idioma, no caso o português brasileiro. Eu prefiro colocar português acordo ortográfico, porque só que só vai funcionar se você selecionar o que você quer e pôr acordo ortográfico, né? No caso aqui, vamos supor aqui. Eu gosto de usar o acordo ortográfico porque o Brasil aderiu, né? Nosso país querido aderiu, tá? Mas vamos lá. Vocês viram que dá para, né, para mudar, para tirar, para ir, para voltar. E como é que a gente faz o estilos para essas coisas? A gente vai, antes de mais nada, quando você criou a tabela, ou se você já puxou a tabela de algum texto que você já tem, que geralmente é o que acontece, a primeira coisa que você vai fazer
é criar um estilo de caractere, um estilo de parágrafo para para o texto, tá? Então, eu quero que esse meu texto fique em Arial Black 14, porque eu sou dessas, tá? E eu não quero hifenização. Para tirar a hifenização, com o texto selecionado, você vem aqui, ó, em controles de formatação de parágrafo e vem em hifenizar e tira o hifenizar, tá? Você tirou o hifenizar. Vou manter o alinhamento à esquerda, né? Como tá aqui no meu mouse, tá mostrando. A cor, vou manter preta mesmo, que se dane. E vou criar um estilo de parágrafo. Se você não sabe criar um estilo de parágrafo, vai lá na minha aula 2 que você vai aprender tudo bonitinho. Vamos criar um estilo de parágrafo. Aqui. Tabela. Texto. Ok. Como você deve saber... gente, eu tô ouvindo minha mãe falar. Quer tocar criança na casa da minha mãe. Já até perdi o fio da meada. Como vocês devem saber, eu perdi o fio da meada. Meu Deus do céu, que vergonha. Tá, beleza. Eu criei aqui o meu estilo de parágrafo. Ah, lembrei. Como vocês devem saber, que eu falei lá no início, você sempre tem, seria o cabeçalho e o texto. O cabeçalho da tabela seria o que também as pessoas usam como gravata, é um jargão, que é isso aqui, que é o que vai tipo, mostrar, essa coluna significa isso, 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 todas as colunas, blá, 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 né? Então, quando você estiver fazendo sobre o texto, você vai colocar texto, né? E quando você for configurar a gravata, você tem que colocar um outro estilo também. Então, vai ser Minion. Vou deixar Minion, vou deixar feio pra cacete, porque eu sou dessas. Vou deixar bem feio mesmo, porque ninguém vai roubar o meu layout. Outra coisa super importante que eu falei na aula 2, vocês não podem colocar nem acento nem espaço nos nomes. Não é que não podem, é que não é aconselhável nem colocar nem acento e nem espaço no nome dos estilos de parágrafo, tá? E é também adequado que você coloque estilos, o nome dos estilos bastante intuitivo, né? Porque assim as pessoas, uma segunda pessoa que vai pegar, já sabe o que é aquilo, ou se você levar muito tempo para pegar de novo um arquivo, você não tem que ficar voltando, então, enfim. Mas sobre isso, aula 2, certo? Então, se eu selecionar tudo, apertar aqui na gravata, eu tenho tudo, já tenho tudo estilado, prontinho. É claro que você pode configurar, tipo, fazer um estilo para aquela tabela, que quando você aplicar somente o estilo da tabela, já venha com os estilos de parágrafo aplicado, tá? Mas é preciso que exista o estilo de parágrafo. Então, a gente já criou, e nós vamos começar a configurar a nossa tabelinha. Você tem algumas formas de configurar. Você pode selecionar tudo assim, e aqui em cima, tá vendo que mudou a minha barra? No meu menu, mudou minhas ferramentas, ó, eu cliquei aqui fora, tá de um jeito. Se eu clico e seleciono toda a minha tabela, aqui muda. Esse negocinho aqui, bem bonitinho, tá vendo aqui em cima? Que tem uns quadradinhos, isso aqui significa o que é que você quer mexer. Perceba que só está selecionado as bordas ao redor, não está selecionado por dentro. Se você quiser fazer uma seleção mais rápida, você aperta com o botão direito, aí você tem que selecionar interno, limpar borda, selecionar tudo. Toda vez que tem alguma coisa, você muda, né? Você fez uma mudança, o botão direito também vai mudar. Aqui do lado você tem os pontos da tabela, né? Quanto a grossura do fio.
Geralmente as pessoas gostam de usar 0,5 porque fica mais fino, menos grosso, mais adequado, enfim, mas isso aí é uma coisa que você vai decidir. Como eu falei, eu quero fazer um bagulho horroroso para ninguém pegar minhas ideias. Brincando, tá? Aqui embaixo você tem o estilo do fio, no caso, né? Se você quer que o fio seja triplo, se você quer que o fio seja assim, que ele seja assado, que ele seja de bolinha, você pode escolher como você quer. Você pode também, no caso aqui, ele tá mudando todas porque eu deixei tudo selecionado, né? Aí ele muda todas. Mas vamos supor que eu vou limpar tudo e vou selecionar só a borda. Eu quero que só as bordas sejam de bolinhas e elas sejam tamanho 9. Então eu consigo fazer. Se eu quero só essa parte de cima com bolinhas, então eu só vou selecionar a parte de cima, vou selecionar tudo e vou pôr bolinhas em todo mundo, né? Tá vendo? Como os fios estavam com tamanhos diferentes, aqui não mostrou absolutamente nada, mas ele mudou conforme o tamanho do fio. Então, se eu quiser todos eles tenham a mesma grossura, é só eu, né, deixar tudo selecionado e colocar aqui os pontinhos, certo? Certo? Certo. Como eu disse, tudo dentro do InDesign precisa ter estilo, porque isso é prático, gente. Vocês vão entender que com o tempo, estilos são praticidade. É muito prático. Então, se você quiser fazer o seu estilo de parágrafo, ou seu estilo de tabela, você pode vir aqui no menuzinho aqui do lado, tá vendo? Ó, a gente vai encontrar estilo de célula e estilos de tabela. Estilos de tabela e estilos de célula são coisas diferentes. Se por um acaso, no menu aqui do lado, não tiver, é só você vir aqui em janela, em estilos e colocar aqui, ó, tá vendo? Opa! Estilos de tabela. Que ele já vai abrir aqui para você do lado, tá? O meu já tá aqui porque eu já fiz um workspace do jeito que eu gosto, do jeito que eu tenho costume de trabalhar. Então tá tudo aqui. Inclusive essas bobagens que vocês não podem nem ver o que é. Enfim, vamos lá. Se a gente quer uma tabela, a gente já vai configurar ela, né, do jeito que a gente quer e vai colocar aqui, estilo de tabela. Do mesmo jeito que você cria um estilo de parágrafo, você vai criar um estilo de tabela. E você vai dar um nome para ela. Tabela 1. Se você tiver mais de uma tabela, tabela 1. Certo? Ui, e não aplicou. Mas enfim, aí você pode fazer, no caso, um estilo para célula. O que são células? São as linhas, são as coisas que vão por dentro da tabela. Às vezes, você não precisa nem fazer um estilo de tabela, você pode fazer só o estilo de célula que já funciona perfeitamente. Então, como a minha gravata aqui em cima, ela é de um jeito, então eu tô fazendo um pouco errado, eu vou clicar aqui em novo estilo de célula, vou colocar gravata, né, que é o jargão no editorial, do cabeçalho da tabela. E aqui eu vou criar outro, vou colocar novo estilo de tabela, como texto, tá? E ok. Então, assim, para vocês visualizarem, eu vou inserir uma tabela aqui, nova. Se eu apertar aqui e clicar na minha gravata, vai vir do jeito que eu configurei. Se eu clicar aqui, o texto vai vir do jeito que eu configurei. Lembrando que, tá vendo que o texto aqui não está aplicando o estilo de parágrafo que a gente criou? Não está aplicando, certo? O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, em editar, né? Dá 2 cliques, né, no texto, por exemplo. Tá vendo aqui, ó, estilo de parágrafo? Não está aplicado, mas é só você chegar e colocar o estilo de parágrafo que você criou, no caso, tabela texto. Então, ele automaticamente já pega. A mesma coisa aqui na gravata. Você põe tabela gravata. Uma coisa importante sobre cabeçalhos, tá? Eu vou tirar isso aqui, porque tá muito... Aliás, eu vou mudar isso aqui, porque tá muito escrachado, tá escrachado demais. Eu vou colocar uma corzinha, tá, por dentro, só pra gente identificar. Se você muda, né, a sua tabela, a sua gravata... Aí não tava nem aplicada a gravata, né? Se você muda a sua gravata, no seu estilo de célula, você tem que mudar aqui também, tá vendo, ó?
Tem geral, texto, gráfico, bordas e preenchimentos. Então, como eu queria um preenchimento, eu vou colocar um preenchimento azul, né? E ele vai automaticamente... Isso aqui é dos fios, tá? Da espessura. Aí, aqui, o preenchimento da célula, no caso, tá? Preenchimento, né, a cor do fio e preenchimento da célula. Vocês conseguem visualizar aqui, ó? Tá vendo, ó? Que muda, tá? Vocês vão sempre mexer ali. No geral já tá aqui. Só que vamos supor que, quando eu criei essa tabela, lembra que eu não criei nem com cabeçalho e nem com rodapé. Então, eu vou criar aqui um cabeçalho rapidinho para esse vídeo não ficar muito extenso e vou explicar qual a importância de você ter um cabeçalho. O cabeçalho, dentro de uma tabela, como eu disse antes, ele serve para te informar o que são aquelas colunas, o que significa as informações de cada coluna. É como se fosse o título de cada coluna. Então, vamos colocar aqui, gravata 1, gravata, só gravata 2, gravatas, pronto, tá suficiente. E vamos supor que você tem uma tabela que ela é gigante, ela vai caber em mais de uma página. Quando acontece isso, no mundo editorial, não é uma regra, mas é aconselhável você colocar os cabeços em todas as páginas que continua a tabela. Por quê? Para se a pessoa esquecer, ela não ter que voltar as páginas lá para trás para poder olhar o que significava aquela coluna. Ela vai ter logo acima, então sempre aconselhável. Só que para otimizar o tempo, para você não ter que ficar cortando a tabela e tendo que fazer na mão, colocar o texto, copiar, colar, né, e fazer uma gambiarra, você vai criar um cabeçalho. Você vai selecionar, né, aqui a borda de cima, botão direito, você tem aqui opções de tabela. Aí a última opção é cabeçalhos e rodapés. Então, a gente vai criar só um cabeçalho, tá? Repetir cabeçalho. Todas as colunas de texto, a cada quadro, a cada página, aqui você vai escolher, tá? Vamos deixar aqui como default. Nós não vamos repetir no rodapé. Você pode ignorar o primeiro ou você pode manter. Percebam aqui na visualização. Ignorar o primeiro significa que você não vai precisar, sabe, excluir aquele que você criou e colocar aqui em cima. Mas eu sempre ignoro. Eu sempre depois venho aqui com Command X, né? Eu recorto e Command V e colo dentro dali, que fica tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí eu vou inserir aqui abaixo dessa linha mais outras linhas. Eu vou inserir mais 30 linhas. É claro que aqui o texto cortou porque a minha caixa de texto é muito pequena para essa tabela. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de situação, aconselho você assistir a aula 1. Quando acontece esse tipo de coisa, o que você tem que fazer? Você vai abrir uma nova caixa. Percebam que quando eu fiz isso, a minha gravata, o meu cabeçalho já veio, tá? Então, eu vou abrir aqui mais algumas páginas. Eu vou clicar aqui. Ai, ficou muito pouco. Mas, ó, percebam, tá vendo? Que criou uma aqui, que criou outra aqui. Se eu vou colocar aqui mais... Vou inserir mais 300 linhas. Clicar aqui e vamos ver. Então, ele vai aparecer em todas as páginas que abrir, tá vendo, ó? É para isso que serve o cabeçalho, para você não ter que ficar colocando toda vez que você abre uma página nova. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas é super aconselhável, porque o seu leitor precisa estar sempre confortável quando for ler o livro, tá? A aula 3 termina por aqui. Tem muito mais coisa sobre tabela que eu precisava dizer, mas a gente vai chegar lá um dia quando for a questão, tá? É só para você continuar, é só para você poder criar uma tabela, conseguir trabalhar com a tabela de forma bastante tranquila. Mas existem várias formas mais avançadas de otimizar o seu tempo, de te auxiliar e de você fazer tabelas muito mais estilosas do que essa coisa horrorosa que eu acabei de criar com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Eu juro que eu vou tentar falar menos e vou tentar enrolar menos.
Mas você sabe como é, né? Eu não sou bem uma super professora. Eu tô aprendendo e tô tentando fazer isso aqui para ajudar alguém. Beleza? Beleza. Então, se vocês quiserem que eu continue com as aulas, deixe o joinha, me dá um apoio moral, porque senão é difícil eu voltar. E eu quero voltar porque eu acho que é esse tipo de aula que eu queria ter. Bacana? Um beijo para vocês e até a aula 4!